Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar um pouco aqui no nosso curso de criminologia, na nossa disciplina de criminologia, a denominada escola positiva da criminologia. Veja, essa escola ela vem com uma pretensão de cientificidade, né? Ela vem trazer a criminologia a partir daquelas perspectivas e influências do darwinismo, da influência da evolução das espécies, das teorias relacionadas à evolução das espécies do Charles Darwin, daquelas proposições de cientificação do conhecimento com Augusto Comte. Alguns teóricos vêm propor, então, uma perspectiva científica, portanto, da criminologia, buscando compreender, dentro de um campo etiológico, de perquisição de razões, quais seriam os fatores, quais seriam as razões que influenciariam o indivíduo na prática criminosa. Esta escola ela vem romper com um pensamento antecedente que era desenvolvido no período iluminista e posterior por aqueles teóricos que acabaram sendo reunidos sob uma mesma cognominação, vamos dizer assim, de escola clássica do direito penal, que estamos estudando em uma outra aula. A escola clássica trabalhava com o método lógico-jurídico, com o método dedutivo, buscava compreender o fenômeno crime enquanto um fenômeno jurídico, percepções como a de Cesare Beccaria, percepções como a de Carrara, que entendiam o crime enquanto um ente jurídico e pensavam o crime a partir da perspectiva do seu agente realizador como algo passível de escolha. Portanto, o crime lá na escola clássica antecedente à escola positiva da criminologia entendia o crime por uma perspectiva de livre-arbítrio, que vai auxiliar na formação de um componente analítico de culpabilidade do indivíduo, o indivíduo que faz as suas escolhas na realização de um comportamento proibido pela norma e que terá uma consequência jurídica, que terá a consequência jurídica da sanção. A escola positiva da criminologia, ela vai se utilizar, como colocado aqui, de um método, né? Vamos sublinhar que é um método indutivo, por assim dizer, né? Eu vou partir da observação, vou analisar uma série de elementos e a partir da análise desses elementos eu vou chegar a uma conclusão. Então ela rompe com aquela ideia de um método que seria um método antecedente dedutivo, ok? O crime passa a ser visto então como uma patologia. Para isso é importante entender as proposições teóricas, que são as proposições teóricas de um sujeito chamado Cesare Lombroso. Cesare Lombroso era um médico e ele vai então se ocupar do fenômeno crime para tentar explicar as suas razões, a partir do agente realizador, a partir do indivíduo. Ele escreve um livro no final do século XIX, ele escreve um livro em 1876 chamado L'Uomo Delinquente, o homem delinquente, o homem criminoso. E neste livro ele acaba reunindo, portanto, vamos dizer assim, uma consolidação de seus estudos, influenciados por antecedentes científicos dentro da criminologia, no estudo da frenologia, né? Então haviam os frenólogos antes de Cesare Lombroso e aqueles que seriam os fisionomistas, e Cesare Lombroso reunindo, portanto, um conhecimento antecedente, vai buscar realizar uma sistematização. Ele busca, então, olhar para o indivíduo potencialmente delinquente, ou já realizador de uma empreitada criminosa, ou aquele que veio a óbito, talvez até pela aplicação de uma sanção, ou como resultante da incidência jurídica, e vai estudar crânios de determinadas pessoas, vai estudar determinados prisioneiros e vai tentar encontrar um elemento comum, ou elementos comuns. Ele vai buscar identificar, portanto, quem seria o indivíduo criminoso, o agente praticante de determinados crimes. Na sequência ao pensamento de Cesare Lombroso, podemos consignar aqui a doutrina, que é aquela doutrina estabelecida por Enrico Ferri, né? Vamos dizer aqui numa sequência do pensamento de Cesare Lombroso, e também Rafael Garófalo. São
os três personagens principais, vamos dizer assim, dessa escola que é denominada, portanto, de escola positiva da criminologia. Cesare Lombroso, voltando à sua percepção, ele vai elencar alguns tipos que são tipos de criminosos. E um dos principais, né, em uma proposição que podemos dizer assim, que foi alvo de inúmeras críticas e críticas que estão corretas, sobretudo nas preocupações a partir desta proposição lombrosiana, mas Lombroso vai propor a figura de um criminoso nato, aquele que seria estagnado num processo evolutivo, aquele que já nasceria com a pecha do crime. E o crime, dentro de uma proposição que é uma proposição médica, portanto, Cesare Lombroso encontrava-se nessa posição de médico ao realizar a sua ciência, ao aplicar o seu método científico, e compreendia o crime enquanto uma patologia individual, passível então de uma diagnose, né? De uma compreensão a partir de elementos que eu vou extrair do indivíduo, a partir de sua fisionomia, de sua condição inerente, e chegar à constatação, entre outros tipos de criminosos, de um criminoso também que seria o criminoso nato. Enrico Ferri segue em uma linha similar, mas ele vai estabelecer aquilo que fica denominado então de sociologia criminal, né? Ele pega uma criminologia mais voltada para uma perspectiva social, mas se prendendo, digamos assim, aos elementos e à proposição metodológica do Cesare Lombroso. O crime é um fato social, perceptível a partir de um método indutivo, e o indivíduo realizador do crime, ele vai agir por fatores que seriam fatores múltiplos, individuais, né? Físico-psicológicos ou biopsicológicos, como propunha Cesare Lombroso, fatores que seriam cosmotelúricos, que acabam influenciando também no agir do indivíduo, e fatores que seriam fatores sociais. Mas Enrico Ferri, muito embora traga esse componente, que é o componente social, ele vai trabalhar por uma mesma linha que depois será seguida por Rafael Garofalo, que é a linha de perceber o crime, diferentemente daquela escola clássica antecedente, por uma perspectiva que seria uma perspectiva determinista. Isso mesmo, né? Então isso é muito cobrado em avaliações, né? É muito correlacionado às proposições desta linha de criminologia etiológica desenvolvida pela escola positiva, que é uma linha determinista, ou seja, de compreender o crime não enquanto uma escolha individual, mas como uma resultante daqueles fatores que seriam inerentes ao indivíduo ou aos aspectos sociais e cosmotelúricos nos quais inseridos, né? Então esses autores eles vão se reunir em torno desta premissa de visualização do crime enquanto algo patológico e identificável, passível, portanto, de uma diagnose. A questão ganha um corpo de maior preocupação, porque Rafael Garofalo, como construtor seguinte dessas proposições teóricas, vai reuni-las em torno de uma proposição criminológica por uma perspectiva que seria uma perspectiva jurídica, vamos dizer assim. Ferri, muito focado no aspecto sociológico, Cesare Lombroso no aspecto biopsicológico e Rafael Garofalo no aspecto jurídico. Veja, se eu tenho um criminoso que essencialmente é nato, que nasce com essa condição, muito embora, vamos aqui abrir um parênteses, Cesare Lombroso propõe outras figuras como sendo criminosos. Em sua obra, as descrições de características são muito evidenciadas sobre os tipos de criminosos, como o criminoso nato, além do criminoso nato, o criminoso o louco, o criminoso passional, mas ele trabalha muito com essa perspectiva do criminoso nato e trabalha muito com a perspectiva do determinismo, porque se eu identifico um potencial criminoso, eu chego a esta ideia de determinação patológica. Isso faz com que Rafael Garofalo deixe de lado aquela ideia que era a ideia clássica lá do Franco Carrara, que trabalhava com o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio trazendo uma conexão de culpabilidade do indivíduo na realização e nas suas escolhas individuais de
escolher realizar o fato tipificado, o fato posto na norma como crime, e Rafael Garofalo vai trabalhar com um juízo de periculosidade. Então, a escola positiva, ela vai romper com uma perspectiva antecedente e vai trabalhar com a perspectiva da periculosidade. E aquele que é perigoso pode ser passível de um tratamento ou pode ser passível também de elementos ou mecanismos de neutralização ou redução de direitos a partir de uma condição patológica. Veja, periculosidade, solução que seria uma solução neutralizadora. Olha como isso é perigoso, olha como isso é complicado. Por quê? Porque você pré-estabelece alguém como perigoso, independentemente de ter realizado um comportamento. Isso dá a base, quiçá, para um direito penal que é um direito penal de autor e não um direito penal de fato, aquele que pune a pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela representa, por uma característica inerente de periculosidade e não por aquilo que necessariamente ela faz, a maneira como ela se comporta, e você busca estabelecer, como se tudo pode, mecanismos que são mecanismos de neutralização. Esse componente é um componente de alto risco de deturpações, né, e de mau uso do sistema jurídico, mau uso das normas para exercitar controles daqueles que seriam potenciais perigosos ou que estariam atrelados a esse juízo, a essa percepção de periculosidade, ok? Por isso, a escola positiva, na sequência, receberá inúmeras críticas das correntes que são as correntes vindouras, e notadamente daquela que é a criminologia crítica, por várias razões, desde um problema de método, ok, até um problema de repercussão, a má utilização, os preconceitos inerentes. Podemos citar, por exemplo, as repercussões desta forma de pensar da escola positiva da criminologia no Brasil. No Brasil, um dos expoentes considerados como tal da escola positiva da criminologia é um médico chamado Nina Rodrigues. E o Nina Rodrigues acaba estruturando uma teoria que nós podemos dizer que ela tem componentes que são componentes racistas. É evidente, isso precisa ser colocado, ao construir processos de criminalização e de periculosidade por uma perspectiva que é uma perspectiva racista. E ele vai buscar a sua base, os seus fundamentos, na escola positiva da criminologia. Por quê? Porque ela é geradora de estigmas, ela é geradora de rótulos, aquilo que depois será constatado como algo extremamente negativo na teorização criminológico-crítica do labeling approach. Mas vamos aqui, para finalizar, só apontar um problema que é um problema metodológico da criminologia positiva. Veja, quando Cesare Lombroso, aqui pegando o estudo do Lombroso, vai estudar o homem delinquente, e depois lá em 1893 ele também vai escrever um outro livro, que é o La Donna Delinquente, então ele também vai estudar a mulher, mas seja num livro ou seja no outro, ele parte de um estudo que não tem um grupo de controle, não tem necessariamente um grupo comparativo, não tem uma possibilidade de falsear a sua proposição científica. Ele vai estudar aqueles já previamente vistos como delinquentes, aqueles previamente vistos como criminosos e vai buscar características comuns. Mas ele acaba deixando de lado os aspectos que são os aspectos culturais, os aspectos históricos, na rotulação e na estigmatização daqueles que já foram atingidos pelo sistema de punição. Ou seja, aqueles que foram atingidos pela norma e já pré-rotulados como tal. Eu não posso deixar de lado o componente político, histórico, cultural. Por quê? Porque no processo de criminalização existe aquilo que depois a criminologia crítica vai chamar de seletividade. E a partir dessa seletividade, a partir de interações de poder, certamente alguns serão mais atingidos do que outros. Isso faz com que o método utilizado por Cesare Lombroso ele seja recheado de certas falhas que precisam aqui ser mencionadas. Então aqui, pessoal, só estou trazendo alguns apontamentos. Essa aula ela será complementada com textos, né? Textos ali já colocados no ambiente virtual
de aprendizagem, com outros vídeos. Faremos um comparativo logo mais com a escola clássica, apontando, é antecedente, mas primeiro eu trouxe a positiva. Vou também trazer a escola clássica, dar uma pequena pincelada nos antecedentes a essa escola positiva da criminologia, antes da gente partir para as demais. Mas num vídeo adicional que eu vou colocar na sequência, vamos falar um pouco de um resgate que existe hoje, né, nos dias atuais, potencial dessa escola positiva da criminologia, dentro da perspectiva daquilo que a gente chama de biologia criminal, mas mais atrelada na atualidade à neurociência, à neurocriminologia, à genética. Já falei para vocês, há um professor chamado Adrian Raine, que escreveu um livro chamado Anatomia da Violência, e a gente vai falar um pouco dele também. Veja só, são 15 minutos de aula, algumas pinceladas gerais, vamos estudar em continuidade, pegar alguns aspectos importantes disso que foi dito aqui. Mas vamos lá, alguns pontos para a gente memorizar aqui. O método da escola positiva da criminologia é o método indutivo. O método utilizado pela escola clássica, se é que pode se dizer em escola clássica, é mais uma reunião de autores que não necessariamente estão sintonizados no mesmo ponto, mas vamos pensar a escola clássica como algo conjunto, né? A escola clássica tinha um método lógico-jurídico, um método dedutivo, portanto. Aqui nós temos um método indutivo, que vai partir da experiência para encontrar as razões, por isso uma primeira escola chamada de etiológica. O crime visto não enquanto um ente jurídico, mas enquanto em algo patológico, que depois Emile Durkheim vai criticar, né? Vai trabalhar por uma perspectiva no sentido que o crime não é algo patológico, é um componente geral da engrenagem social. Quando a gente for estudar Emile Durkheim, evidentemente a gente vai passar por isso. Também há a proposição do criminoso, que é o criminoso nato, esse é um dos referenciais da escola positiva, e um outro ponto de ruptura com a escola clássica é no sentido de que a escola positiva vê o crime pela perspectiva do determinismo, né? E pela perspectiva do determinismo, fazendo uma reunião aqui com o pensamento do Rafael Garofalo, cria-se uma proposição jurídica de neutralização a partir de um juízo de periculosidade do indivíduo. E Rafael Garofalo trabalha pela perspectiva social, buscando reunir os elementos ou os fatores ou étios do crime como sendo a reunião de fatores biopsicológicos, sociais e cosmotelúricos. Tá bom? Pincelada geral, segue aqui para vocês analisarem. Depois